mais uma página da minha vida aqui no canal do YouTube. Prazer, eu sou a Fernanda, tenho 30 anos, sou mulher cristã, filha de Deus, sou mãe da Débora, sou esposa do Henrique e sou nutricionista. Misturei um pouco aí das minhas funções, não está em ordem cronológica, mas basicamente esse canal aqui vai começar para trazer novas coisas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha profissão. Também vou trazer receitas, também vou trazer vlogs de coisas que a gente faz, cuidados com a bebê. Também vou trazer muitas informações sobre nutrição, cuidados com a saúde no geral, na alimentação. Reacts também, reacts, né? Vou falar a palavra em inglês, né? Vou falar reacts, né? Não reacts. E é isso. Bom, esse vídeo é mais para explicar para vocês, contextualizar. Pode pôr ela no chão. Esse vídeo é mais para explicar em que fase que eu estou da minha vida. Bom, como eu falei, eu tenho algumas funções na minha vida, né? E hoje nós estamos vivendo uma página da nossa vida. Eu falo nós porque a nossa família obedeceu a um chamado de Deus. E o que é obedecer a esse chamado de Deus? Meu esposo iniciou uma graduação em teologia, mas não é apenas uma graduação, uma faculdade de teologia. Ele aceitou iniciar um seminário, né? Ele vai ser pastor. Faltam 2 anos e meio agora. Ele começou em 2024. E foi em 2024 que aconteceram algumas coisas na nossa vida. Nós mudamos muitas coisas, né? E desde então, quase 2 anos depois, na verdade 2 anos e meio depois, eu venho aqui para compartilhar um pouco da nossa vida. Quero poder a partir de agora compartilhar, falar como que tem sido, principalmente para as novas esposas de seminaristas que precisam de informações, saber como que é a realidade no seminário. Não vou dar muitos detalhes porque existem coisas que são sigilosas, mas quero poder expor aqui algumas coisas da minha vida, a nossa reflexão sobre tudo isso, como que a gente tem lidado com essa realidade. Não é fácil, mas o Senhor sustenta e renova as nossas forças, e a ajuda vem de todos os lados que a gente não espera. E isso é o cuidado de Deus, na obediência a esse chamado. Nesse momento, a gente tá aqui na sala pastoral da nossa igreja. Nosso pastor nos deu essa licença pra gente usar aqui, porque meu esposo vai pregar hoje, então ele precisa estudar, se dedicar, porque aqui na nossa igreja nós levamos a sério, muito a sério, o estudo da palavra de Deus. Então, por isso que existe a faculdade, graduação em teologia, mas como eu falei, não é apenas uma graduação, tem toda uma formação, eles são levados a um estudo aprofundado da palavra, em várias línguas diferentes, para pegar os originais, né, seja o grego, o hebraico, o próprio português, para saber interpretar a tradução, as traduções, né, que a nossa Bíblia tem. E principalmente para a gente manter a seriedade da nossa igreja, né? Nossa igreja é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós precisamos sermos fiéis, precisamos ser fiéis ao estudo da palavra, né? Porque a gente não quer apenas o título de pastor, né? Meu esposo, ele vai ser pastor daqui a 3 anos, esse é o nosso desejo, em cursar teologia no seminário. Mas não só isso, nós estamos obedecendo ao chamado, como eu falei, estamos cumprindo uma ordem de Deus que nós sentimos em nosso coração. Todo cristão é chamado a ser missionário, a ser um pregador do evangelho, pregar a palavra de Deus.
mas nem todos são chamados ao ministério de pastor, ministério pastoral. E como eu falei, nós estamos obedecendo esse chamado porque eu, como esposa, Débora, como filha, também vamos participar desse processo, né? Porque, por exemplo, nesse momento de formação, ainda nem tanto, mas lá onde a gente mora, que nós moramos num alojamento de alunos, muita gente vem de outros estados para estudar aqui, né? Por exemplo, Paraná, Fortaleza, Ceará, Maranhão, Sergipe, diversos estados do Brasil. Não vi ninguém vindo fora do Brasil para estudar aqui ainda. Talvez tenha anos anteriores, mas tem. Mas onde eu quero chegar? Lá onde a gente mora, muitas pessoas vieram de outros estados. Quem vai estudar a teologia é o esposo, mas a família tá junto nesse chamado. A família participa desse chamado. Então, nós estamos juntos, né? Abandonei algumas coisas da minha vida em sacrifício ao cumprimento dessa ordem de Deus, né? Muitas pessoas podem achar estranho até, mas só quem tá junto nessa realidade entende. Só quem tá passando por isso que também entende. Então, por isso que esse vídeo é bem nichado. Esse canal aqui vai ser um pouco nichado nessa parte, né? Vou ainda falar sobre nutrição nesse vídeo, nesse canal. Vou ainda falar sobre maternidade, sobre os cuidados com o filho, também os cuidados com a saúde, né, filha? E como a mulher cristã deve se portar nesse mundo caído. Bom, vamos lá. Em 2024, a gente já tinha 3 anos de casado, mais ou menos. E aí o meu esposo aceitou iniciar esse processo do seminário. Ele entrou no curso. Para quem estuda à noite e trabalha durante o dia, são 5 anos de graduação, licenciatura, né? Mas para quem não trabalha e pode estudar pela manhã, são 4 anos, só que é mais puxado. Para nós que fazemos um curso de 5 anos, não é tão fácil, ainda assim é puxado, mas é dividido melhor a grade do curso para que possa poder trabalhar, porque ainda a gente precisa de um sustento. Nem todas as igrejas auxiliam os seminaristas, né? Os homens, as famílias. Tem muitos homens solteiros também que vêm para estudar, não necessariamente vem a família. Ou se casam durante o seminário, tem tudo isso, tem várias realidades. Se você está me assistindo aí e tá nessa realidade, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque vai ter mais conteúdo aqui sobre isso e eu tenho certeza que o Senhor vai me usar a minha família para a edificação da sua casa, do seu ministério, da obediência ao chamado que o seu esposo também está cumprindo, minha irmã. É assim que a gente se chama. Bom, e aí eu também recebi proposta de mudança do trabalho. E aí foi um local de trabalho muito bom pra mim. Me descobri de novo como profissional, porque não era na área da nutrição, era um outro trabalho na área administrativa que eu tenho essa função ainda. Eu gostei muito, fui de cabeça, era um pouquinho distante da minha casa, mas ainda assim fui. E nesse mesmo ano, acho que poucos dias, quando eu aceitei esse trabalho, o Rick aceitou que a gente fosse morar num alojamento de alunos, que era bem distante de onde a gente estava. Por exemplo, nós antes morávamos na zona leste da cidade de São Paulo. E aí o alojamento fica na zona sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é onde fica o seminário. E aí foi uma mudança brusca, mas a gente aceitou, a gente precisava, porque facilitaria a questão dos nossos 2 trabalhos, nós 2 trabalhávamos, e também facilitaria a ida dele ao seminário à noite e a chegada, para não chegar tão tarde em casa, a gente poder descansar e no outro dia trabalhar, porque o seminário é uma faculdade ainda assim, de segunda a sexta. E aí em 2020, no finalzinho de 2024, eu engravidei. E aí tudo mudou de novo. Aí com a chegada da Débora, tudo mudou também
né? Então foram muitas mudanças. Eu parei de usar as redes sociais, fiquei um tempo longe. Até esse ano de 2026, eu tô voltando agora a usar as redes sociais, tô voltando a usar o Instagram, tô voltando a atender pacientes. Então tá tudo bem diferente pra gente. Mas nós estamos recebendo bênçãos do Senhor de vários lados, de várias formas. Seja bênçãos financeiras, porque a gente aprendeu a viver na escassez, né? Antes o meu esposo tinha um trabalho numa startup grande, ele tinha um cargo muito bom. Mas ele percebeu que precisava sacrificar essa parte temporariamente para poder se dedicar inteiramente ao seminário. Porque, pelo menos a nossa igreja leva muito a sério o estudo da teologia, o estudo de quem é Deus e o estudo da palavra, a Bíblia. Né? Muitas igrejas têm pastores que não estudam, que apenas falam, eu quero ser pastor, e aí aceitam o cargo. Mas na nossa igreja a gente estuda, não só o meu esposo, mas a família também estuda, para que a gente possa falar com propriedade da verdade, né? Da mamãe. É uma realidade bem difícil, vou falar pra vocês, não é fácil. Mas o Senhor tem sustentado a gente de todas as formas. Não deixa faltar nada. Graças a Deus, temos tudo que precisamos. E sempre que a gente vê a necessidade de alguma coisa, o Senhor manda. Pessoas nos abençoam, a família do pastor da nossa igreja também nos abençoa. E aí, como vocês viram no vlog, no primeiro vídeo que eu pus aqui no YouTube, no canal, vocês viram o quarto que eles arrumaram aqui pra gente ficar, porque eles sabem que a gente mora a 44 quilômetros de distância aqui da igreja. Nossa igreja ainda fica na Zona Leste. E essa igreja até foi a igreja onde nós nos conhecemos, eu e meu esposo. Depois eu faço um vídeo sobre isso, falando um pouquinho da nossa história, que é muito, muito romântica, muito legal, vocês podem se inspirar. E a gente conta esse testemunho para muitas pessoas, que a gente se conheceu aqui, essa igreja nos viu como líderes, viu meu esposo como presbítero inicialmente, e aí depois nos viu como seminaristas, né? No caso, meu esposo é seminarista, mas eu faço parte da missão. E hoje, meu esposo trabalha aqui na igreja, né? Dando aula para os jovens, pregando, trazendo a mensagem aos domingos, né? Eu faço parte do grupo de louvor, então a gente tem bastante atividade. E isso tudo fez com que a gente entendesse o nosso chamado aqui na face da terra, né? A razão pela qual nós existimos e o porquê que a gente quer falar de Deus para as pessoas. Como eu falei, não é fácil, mas o Senhor tem nos levado a falar de Deus para as pessoas, né? Deus tem nos levado à pregação do Evangelho. E assim, para que a gente fale da verdade, a gente precisa se preparar. E esse momento é um momento de preparação, né? E veio a neném, a gente também precisa cuidar dela, mas o Senhor tem nos guardado. E eu quero trazer essa mensagem para vocês que estão aí me assistindo. Se você se vê nessa realidade, onde seu esposo está cursando teologia e você tá sozinha, tá se sentindo triste, ansiosa, tem um grupo de mulheres que são as esposas dos seminaristas. E esse grupo quer te acolher, quer te mostrar que você não está sozinha, né? É uma realidade muito específica, né? Não é muito comum no nosso país, porque a nossa religião, a nossa igreja está crescendo cada vez mais, é muito conhecida, graças a Deus. A igreja presbiteriana tem um trabalho grandioso, não só na igreja física, mas na igreja virtual também. E não sei se vocês conhecem,
as igrejas, a igreja presbiteriana de Alphaville é uma igreja que tem um ministério muito abençoador musical. Então a nossa igreja é essa. E aí você, mulher que tá me vendo, me assistindo aqui, se sinta acolhida. Saiba que você pode encontrar apoio com outras esposas dispostas a cuidar de você para que o ministério da sua família, o ministério do seu esposo, seja louvável e seja agradável aos olhos do nosso Deus. Que vocês consigam encontrar a verdadeira missão de vocês nesse mundo. Essa é a missão da minha família. Servir ao Senhor através da pregação do Evangelho. E eu quero poder usar as minhas redes sociais para a glória do nome do nosso Deus, né? Eu quero mostrar para vocês que a gente pode sim se alimentar para a glória de Deus através da parte da minha vida que é a nutrição. Quero mostrar para vocês que dá para cuidar dos nossos filhos para a glória do nosso Deus. Quero mostrar para vocês que a gente pode cuidar da nossa saúde para a glória do nosso Deus. No texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo fala que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Seja nos alimentar, seja beber, nos vestir e tudo, né? Não só essas coisas mais ordinárias da vida que a gente deve fazer para a glória de Deus. E é isso, então, esse canal vai falar sobre isso, como glorificar a Deus. A Dedé quer participar. Como glorificar a Deus através da nossa vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Tô aprendendo a falar de novo aqui nas redes sociais. Eu iniciei, né, no Instagram, mas deu uma pausa, então eu tô reaprendendo. Então, deixe seu comentário, se você é esposa de seminarista, de onde você é, de qual estado você é, se você veio para São Paulo ou seu esposo está estudando no seminário aí da sua cidade, tá bom? Se sinta bem-vinda aqui e se você tiver sugestões de vídeo também põe aí nos comentários que eu vou ler todos, vou me dedicar para ler, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu espero que o Senhor possa confirmar chamados, né, para a sua família aceitar e vir estudar teologia, mas também que você, como cristão, tenha consciência de que você foi chamado para ser missionário, sim. Às vezes você não quer pregar para os confins da terra, né, para todos os lados do mundo, mas se você pregar do outro lado do muro, né, para o seu vizinho, para o seu amigo, você já vai ser um missionário, você já vai pregar a palavra de Deus, porque é isso que Deus nos manda. Então é isso, que Deus abençoe, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!